Gente, Percival tá tão fofoqueiro hoje, ele tá contando cada uma. Percival, segura essa língua. Segura essa língua. De leve, de leve. Olha, quero começar o programa de hoje. Pode colocar a foto aqui, por favor, da Emanuele. Tem um blogzinho local lá da região de Ourinhos, de Chavantes, né? Que ontem me chamou de mentiroso, falou que Cidade Alerta estava espalhando fake news na cidade. E hoje o sujeito, coitado, não tem nem onde enfiar a cara. Nem onde enfiar a cara. Sabe por quê? O Cidade Alerta, quando entra num caso, não é para buscar clique, não. É claro que a gente precisa da audiência das pessoas, é com isso que uma emissora sobrevive, não é com carinho, com a credibilidade. Credibilidade acima de tudo. Quando a gente entra para trabalhar é para ir até o fim, não é para fazer showzinho igual vocês fizeram ontem lá na porta, falando para a população que aquilo era fake news. A gente já sabia que o rapaz era o assassino, só que a gente tem muita responsabilidade para divulgar tudo isso. Então, usem, não é, a comunicação, principalmente a internet, que vocês acham que é terra sem lei, para apontar um dedo para o colega, dizendo que o colega é mentiroso, que o colega faz fake news. Em vez de fazer isso, faz o bem para a sociedade. Vai atrás, pergunta para a polícia. O que a gente faz, o que o Cidade Alerta faz para conseguir sempre chegar à frente nos casos, é pegar o telefone e ligar, é ir até a delegacia perguntar, é ouvir as fontes. Às vezes aquela pessoa que parece, num primeiro momento, não saber de absolutamente nada, depois se abre com você, porque o Cidade Alerta tem a confiança do povo. Então, por favor, ele parece que até pediu desculpa depois na internet, não precisa me pedir desculpa. O que eu quero é que você repense nesse seu erro, não é? De apontar, ficar apontando o dedo para os colegas. Em vez de fazer isso, cuida da sua vida, cuida do seu trabalho, isso é muito mais importante. A partir do momento que você perceber como o Cidade Alerta faz o bem para as pessoas, tenta ajudar as pessoas, é um programa humano, isso faz um bem para a alma, um bem para o coração e você vai ser muito mais feliz de poder usar a sua força de comunicação para o bem do próximo. Bom, vamos lá. Ai. Hoje vai ser um programa que vai pegar fogo, até porque a motivação desse crime ainda está muito mal esclarecida. Ainda há muitas perguntas sem respostas na morte da pequena Emanuele. O que será mostrado agora com exclusividade é a imagem avisada ontem no Cidade Alerta, que nós informamos, que o vizinho Aguinaldo foi visto. Esse é o vizinho, pode mostrar a cara dele, ontem vocês se lembram, né? Como nós estávamos tratando ele como testemunha o tempo todo, nós poupamos a imagem do Aguinaldo até que a polícia tivesse um pronunciamento mais eficaz. Durante todo o instante, por mais que nós soubéssemos que tudo cairia em cima desse rapaz, nós continuamos sendo tratado como testemunha. Até que ele viu a pressão do Cidade Alerta. Vem para mim, por favor. Quando nós mostramos que ele estava numa imagem junto com a menina e que durante todo o tempo se manteve calado, em momento algum chegou para o pai da criança ou para a mãe da criança dizendo: olha, eu vi a filha de vocês na sexta-feira, ela estava assim, estava vestida dessa forma, ou não, ela estava sendo seguida por alguém, ou estava tudo normal, não tem por que desconfiar que alguém teria feito uma maldade na sexta-feira com ela pode estar perdida. Não, ele fez silêncio. Ele ficou calado durante todo o tempo, cínico, divide terreno com a família, é vizinho, viu essa menina crescer, é amigo do pai da criança. Mas também, um rapaz que matou o irmão no passado por causa de um sabonete, ele não poderia matar essa menina por uma bobagem? Poderia, né? Como ele diz ter matado, porque a mãe da menina impediu o enteado dele de brincar com Emanuele. Mas daí ele vai se vingar da Emanuele? É o primeiro ponto que causa estranheza. Outro ponto que também causa estranheza nesse caso e merece detalhes. Ontem a mãe, o tempo inteiro no programa, disse que não teve contato no fim de semana direito com esse homem, que esse homem não disse nada, que ela não sabia nem do passado sujo dele. Mas agora vem à tona essa informação de que a morte foi provocada porque ela impediu que Emanuele brincasse com o enteado dele. Ou seja, a família de Emanuele sabia ou não sabia do perigo desse rapaz? O que eu estou querendo aqui é buscar a verdade, para garantir, inclusive, a vida da família de Emanuele e a vida da família do Aguinaldo, que não tem absolutamente nada a ver com esse crime. Mas a polícia vai nos responder hoje. Existe alguém mais suspeito de ter participado desse crime? A explicação do Aguinaldo após a confissão do assassinato convenceu os policiais? É o que nós vamos descobrir a partir de agora no Cidade Alerta. Bem, nós temos uma imagem de câmera de segurança que foi fundamental.
Cidade Alerta contou isso ontem, a polícia tinha ouvido o Aguinaldo ficou quieto, fez boca de siri, não falou absolutamente nada. Diz que encontrou a menina só uma vez, mas a câmera já mostrava que ele apareceu 2 vezes. Diz que gosta muito da família, que inclusive estava emocionado com o caso, estava se mobilizando para encontrar a moça. Tem uma mensagem, inclusive, do Facebook, onde ele diz, olha, realmente nós estamos procurando a Emanuele. Eu estou indo atrás, que coisa horrível, né? Ontem ele teria ajoelhado para os familiares da Emanuele, jurando de pé juntos que não fez nada com essa menina. É cínico, é bandido, é covarde, é canalha. Mais canalha que ele, só a legislação brasileira, que deixou um cara que matou o irmão 4 anos preso e soltou, para que ele tivesse licença para matar a Emanuele. É a lei brasileira que dá fôlego para assassino. É a lei brasileira porca e imunda que não vê o lado do inocente, só vê o lado do bandido, que permitiu com que ele fosse solto tão rápido para matar uma menina de 8 anos de idade. Se o Brasil levasse a sério um assassino, ele estaria até hoje apodrecendo na cadeia. Quem sabe até morto, porque as condições são precárias. E não teria matado uma menina de 8 anos tão inocente. Quando ele sentiu a pressão do Cidade Alerta em cima do caso, a população que não é boba ficou revoltada. Você queria o quê? Que o povo ouvisse essa história de que ele foi visto na câmera de segurança e o povo ficasse quieto, sabendo que ele é conhecido na cidade? As pessoas se revoltam. As pessoas têm coração dentro, não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Mas as pessoas foram para a rua protestar, queriam saber essa história dele, ele viu ou não viu a menina? E é essa imagem que nós vamos mostrar agora, por sinal, um trabalho excelente de investigação. A polícia lá da região tem uma estrutura escassa, pequena, mas trabalha como se fosse gigante. E aí está o momento que esse crápula cruza com a menina. Esse é o primeiro encontro do Aguinaldo com a pequena Emanuele. A partir dali, ele começa, segundo o depoimento aos delegados, tá vendo? Ele já fica ressabiado, ele olha para trás. É óbvio que nessa hora ele já sabia o que ia fazer. É um homem frio, calculista, já matou o irmão. O que custa matar uma pessoa que nem da família dele é? Ele passa direto na câmera até ter um segundo encontro com o Emanuele. É uma imagem exclusiva mostrada agora pelo nosso Cidade Alerta. E agora ele pega a bicicleta e, segundo contou a polícia, ele vai levar a pequena Emanuele até um pé de manga para chupar manga. Como a Emanuele, ele disse que gostava. Essa proximidade dos dois também me causa estranheza. Eu vou perguntar para o delegado. Eram próximos ou não? E aí está. Ele passa de novo com a menina. Tá vendo? E Emanuele, coitada, inocente, ingênua. A gente não sabe ainda. A imagem mostra o Zamataro. A hora que ele arrebata a menina, que ele sequestra a menina, não mostra. Apenas os 2 encontros. Mas ela aparece naquela altura indo atrás dele, não parece? Ele sai de bicicleta e o que me parece é que, olha, ele passa por aí de novo, vai seduzir a menina com essa conversa mole de chupar mangas, porque na semana passada teria ocorrido uma briga, o enteado do assassino ia com a menina chupar manga, a mãe ficou brava. Tudo isso a gente vai esclarecer. São várias as perguntas, minha gente amiga, que estão sem respostas. E eu tenho, vem para mim, por favor, absolutamente tudo o que se tem até agora sobre o caso. Trabalho do nosso Éder Frit, Renato Baroni, Renato Coimbra, da nossa Tainara Figueiredo, dos nossos cinegrafistas, técnicos que estão por lá, que daqui a pouco eu vou falar nome de um por um. Quem é o delegado que vai falar comigo, por favor? Qual dos delegados? Delegado Antônio, ô delegado Antônio. Ô, delegado Antônio, deram uma fechada agora aí no seu bigode, mas pode ter certeza que está impecável. Muito boa tarde, amigo. Obrigado por conversar conosco. Obrigado, Bate. E, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa por ontem, por não ter conseguido falar com você por telefone. Na hora que entrava o áudio para mim, entrava muito baixo, eu não conseguia ouvir nada. Mas então, é uma tragédia que nós, infelizmente, tivemos que trabalhar. Não gostaria de ter trabalhado neste caso, que este caso tivesse acontecido, mas a polícia existe para isso também, para tentar promover a justiça, e acho que foi o que nós estamos tentando fazer agora. É o que nos resta fazer. Delegado, eu agradeço a transparência do trabalho de vocês. São delegados, são policiais como o senhor, como seus investigadores, seus técnicos,
que o Brasil precisa, sabe? E eu sei que vocês trabalham com uma estrutura muito escassa, muito pequena, para tanta coisa que precisa ser investigada, uma investigação não é fácil. E você, delegado, o senhor teve um tato para tratar esse caso, o senhor teve um cuidado, uma delicadeza, porque sabe que é uma seara difícil, né? São todos conhecidos, é uma cidade pequena, portanto você pode cometer alguma injustiça e você teve uma frieza necessária para a tua profissão extraordinária. Mas, delegado, vem para mim, por favor. Nós aqui, eu sei que para o senhor os trabalhos não terminaram da mesma maneira que para o Cidade Alerta não terminou. Né? Nós ficamos lisonjeados, né? Inclusive acho que o senhor ou um colega seu comentaram ontem na entrevista coletiva de que após o Cidade Alerta ter contado essa história da câmera de segurança que filmou o Aguinaldo e essa câmera de segurança colocaria ele em xeque, porque a família diz que ele não comentou o encontro com a criança, ele se sentiu pressionado, a população se mobilizou também, isso fez com que ele se sentisse desconfortável e aí caiu em contradição. E essa é a minha pergunta, que horas o senhor percebeu que o senhor já estava diante do assassino? Então, desde quando nós vimos a primeira imagem dele conversando com a Emanuele na praça, já acendeu uma luz de alerta na polícia, ele já passou a ser suspeito. Entretanto, a gente não podia divulgar isso, justamente dada a comoção que havia na cidade, né? Então, o que a polícia procurou? Se cercar de mais alguns elementos para poder confrontá-lo. Ele foi levado a primeira vez na delegacia, só havia aquela imagem, ele foi ouvido justamente para poder a gente trabalhar e desmontar a versão que ele havia comentado. E qual foi a versão que ele deu no primeiro momento? Que ele só tinha tido um breve contato com a Emanuele e que a Emanuele havia perguntado onde estava o enteado dele. E insistiu por diversas vezes que foi o único contato que depois ele teria saído e ido jogar bola com os amigos. Aí, evidente, como você disse, quando uma cidade pequena, quando surgiu a notícia de que ele havia sido levado na delegacia, as pessoas começaram a tê-lo como suspeito. A imagem também, muita gente teve acesso, e houve uma aglomeração enorme na casa dele. Aí, ao passo disso, nesse interim, nós também continuamos nas investigações e conseguimos, ampliando o estudo das câmeras que fomos obtendo, conseguimos uma segunda imagem que desmontava a versão dele, onde havia um segundo encontro. Aí decidimos buscá-lo na casa e trouxemos Paulinhos, porque Chavante estava em total, não havia nem tranquilidade para a polícia trabalhar naquele momento, de tanto porque a gente teria que não só interrogá-lo, mas também tomar conta da segurança do entorno, que era algo muito complicado. Então optamos por trazer os Paulinhos, ele foi trazido para a DIG, foi interrogado pelo Dr. João Hildes Befa, com a minha participação, com os investigadores da DIG, e de início ele firme, dizendo que não devia nada, que só tinha tido aquele contato, aí até o ponto que ele foi confrontado com a outra imagem, ele acabou se desestabilizando e confessou o crime, e disse que queria confessar o crime e dando essa versão absurda que vocês já conhecem. Então, delegado, eu queria que o senhor tentasse buscar bem na memória, né, nos descrevesse com a maior parte de riqueza de detalhes, porque isso é o que mais nos chama atenção. Que horas que o senhor desmontou ele? Quando o senhor mostra uma segunda imagem que quebra a versão dele, qual foi a reação? Ele ficou pálido, ele não tinha palavra, ele tentou ainda chorar, ele foi frio o tempo inteiro? Como é que ele ficou? Então, como eu disse, desde o início, quando nós obtivemos a primeira imagem, nós já tratávamos como suspeito. Nós estávamos cercando de outros elementos para desmontar os álibis. Mas quando, a partir do encontro da segunda imagem e da negativa por parte dele, ele emergiu como o principal suspeito que a gente tinha. E nós apostamos nisso, por isso que pegamos ele novamente e levamos para a DIG. E na DIG... quando iniciada a conversa na DIG, nós já percebemos pelo nervosismo, que ele estava tentando esconder algo e começou a entrar em contradição. E após isso, já era bem no final da tarde, após ele confessar, o que eu
O que eu percebi foi um certo alívio. Ele se demonstrou aliviado, que é algo chocante até, né? Como se a confissão tivesse apagado o que ele tinha feito. Delegado, nós temos aqui, né, eu já estou mostrando, vem para mim, por favor, muita gente do Brasil está chegando agora. Ontem foi uma grande comoção durante o programa. Nós mostramos a equipe que foi ameaçada na casa, inclusive quero agradecer o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura de Chavantes, que nos deu total respaldo para continuar o nosso trabalho. Mas são essas imagens aí que mostram o início de tudo isso. O senhor acha que o assassinato de Emanuele já estava traçado há quanto tempo pelo Aguinaldo? Não dá para a gente entrar na cabeça dele, mas pelas imagens, a hipótese que a gente trabalha é que no primeiro contato, eu não sei qual imagem está aparecendo na tela, mas a hipótese que a gente trabalha é que no primeiro contato, quando ele estava com a camiseta branca, que ele possa tê-la convidado para ir apanhar mangas, e depois, quando ele está com a camiseta vermelha, que já estava de bicicleta, que tenha acontecido, que ela tenha ido para o local junto com ele. Aí, por que a gente, em relação à troca de roupas, o que a gente imagina? Na primeira vez que ele foi ouvido, ele disse que tinha ido jogar bola. Aí explica, talvez ele tenha falado para a mulher que tenha saído para jogar bola, quando na realidade a intenção era outra. Por que a Emanuele o acompanhou? Ele diz que dias antes ele a havia levado para Mangas junto com o enteado dele. E parece que ela teria ido sem autorização da mãe, isso teria dado um desconforto. Aí ele alegava que a mãe não permitia que Emanuele brincasse com o enteado dele, e que isso que acabou revoltando, e por isso que ele quis matá-la. Então, agora não dá para se saber como eu disse, o caso é evidente, tem todas as conotações, tem um perfil de crime de motivação sexual. Entretanto, ela foi encontrada com a mesma roupa que ela desapareceu, aparentemente íntegra, intacta, inclusive as peças íntimas, né? E também a autópsia não constatou em primeiro momento um eventual abuso sexual, porque ela tem íntegro, né? Isso não descarta a ocorrência de algum abuso, mas está na pendência de outros exames, como por exemplo a pesquisa de espermatozoide que foi feita no corpo da criança. Porque me chegou uma informação ontem à noite de que ela estava sem as roupas. Então, as roupas todas estavam intactas. Nesse primeiro momento, o senhor acredita ainda, né, pelo perfil do criminoso, que ele possa ter abusado sexualmente, mas fisicamente não tem nenhum indício? Não dá para, como diz, é difícil a gente entrar dentro da mente dele. A gente, a forma, o modus operandi do crime, a gente posso indicar que o abuso sexual possa não ter dado certo por algum motivo, por uma reação dela, ou por algo que ela tenha dito, e ele tenha decidido praticar o crime, né? Então não dá para concluir se teve ou não abuso antes desses exames complementares, né? O que eu estava lá na hora que o corpo foi localizado, né? E uma das coisas que observamos no local é a presença da calcinha dela, como não dá para imaginar, se tivesse tido abuso, que a pessoa tivesse preocupada em recolocar a roupa, né? Então, mas isso, repito, são os exames que vão dizer isso. Delegado, do ponto, ele pega a menina então perto do parquinho, ele pega a mocinha perto do parquinho e leva até esse local onde foi a morte. Olha, me dá a imagem, por favor, Edu. Obrigado. Qual a distância do local onde a menina foi abordada até o local da morte, delegado? Olha, eu não consigo precisar, porque eu acredito que em torno de uns 5 ou 6 quilômetros, no máximo. A hora que nós fomos, ela aparentava mais difícil porque estava com muito barro e muito escuro, né? Mas para quem conhece a região e vai de bicicleta, dá para ir rápido, até porque ele conta que realmente ele foi parando, que ele parou em alguns pés de manga, diz que apanharam algumas mangas, e ele teria convencido ela a ir mais
mais adentro de um canavial, numa fazenda. Como vocês viram, de um lado é um canavial, de um lado é uma mata de reflorestamento. E convencido ela a entrar nessa mata. Aí a versão dele é que ele teria dado primeiro uma facada pelas costas e 3 no peito quando ela caiu. Em parte, isso confere com o cenário e com o exame necroscópico, só que ele não deu apenas uma facada nas costas e nem 3 no peito, ele deu na realidade 13 facadas. Destas 13 facadas, 6 foram determinantes para a morte porque são profundas, perfuraram o tórax, né? Ele deu 8 facadas nas costas, das quais 3 perfurantes, e deu 5 facadas no peito, das quais 3 perfurantes. Ele chora em algum momento, ele esboça uma reação de arrependimento, ele grita, ele faz silêncio. Como ele se porta logo depois de confessar o assassinato? Uma conduta normal. Como eu disse, a única reação que eu percebi foi de alívio e inclusive na colaboração na localização do corpo, porque ele foi muito proativo. De todas as formas, ele queria localizar o corpo, porque demorou muito. E ainda, por diversas vezes, eu falei, olha, você não está mentindo para a gente. Não, ela está aqui. Só que, como era muito escuro, barro, nós tivemos que caminhar bastante tempo a pé, houve uma certa confusão espacial de alguns metros, né? E também a gente imagina que a enxurrada, porque choveu no local, possa ter movimentado o corpo, que ela é uma criança pequena, por alguns metros, e isso dificultou a localização também. Delegado, eu vou entrar agora, né? Tem muita gente chegando agora. Perdão, te interrompi, pode falar, por favor. Não, um detalhe que chama a atenção, e nós vamos confirmar melhor nas investigações, é que ele participou das buscas, né? Antes logo que houve a notícia do desaparecimento da Emanuele, ele também foi uma das pessoas que, como voluntário, participou das buscas para encontrá-la. Então, isso desde sexta-feira ele participava? Cadê aquela mensagem, por favor, trocada entre ele e uma pessoa no Facebook, o Zamataro? Nós temos uma conversa aqui que mostra que ele o tempo todo, né? Eu tive acesso a essa... Pode falar, doutor. Eu tive acesso a essa mensagem, ainda ela vai integrar o inquérito, nós vamos confirmar se foi dele mesmo, né? Mas em sendo que provavelmente porque ele demonstra até preocupação com o desaparecimento da menina, né? É o tipo de gente que, mesmo se o corpo tivesse achado e ele não tivesse confessado ou nem suspeito fosse, é o tipo de cidadão que ia até o velório e até o enterro da vítima, né? Parece que é coisa de maníaco mesmo, que tem prazer de ver as pessoas procurando o corpo e ele é o único que sabe o que aconteceu. Parece que ele assistiu de camarote toda essa situação. Mas, delegado, olha só, eu vou entrar agora, né, numa seara polêmica dessa história e eu peço para o senhor compreender por quê. Vem para mim, por favor. Assim como o delegado tem que ser desconfiado de tudo, e realmente tem, né? A todo instante tem gente que está falando a verdade e gente que está mentindo. Cabe ao delegado buscar provas e também usar o feeling, né? Delegados são pessoas, esses investigadores, eles têm um tato, né? Um sentido muito apurado para conseguir ver ali no olhar, no jeito, né? Ler o corpo da pessoa para saber se está mentindo ou se está falando a verdade. Mas assim, delegado, ontem eu entrevistei aqui o pai e a mãe da criança. Eu quero dizer para vocês, quero reforçar aqui, eu já falei no Balanço Geral da Tarde aqui de São Paulo hoje e repito agora, eu não estou aqui querendo colocar pai e mãe acusados, culpados dessa história. Eu quero esclarecer alguns pontos que foram ditos no programa, porque quando o Cidade Alerta é procurado, eu quero que as pessoas ajam aqui com a máxima verdade possível. E pode ter sido a mãe, às vezes, se contradisse por nervosismo, né? Um nervosismo normal, afinal de contas, não sabia o que tinha acontecido com a mãe. E aquela frieza do pai ser o jeito dele. E ficou assustado ao saber que o vizinho dele, amigo dele, era uma pessoa que aparecia naquela câmera e tinha possibilidade de ter participado do crime. Olha a conversa ali, ó. Só deixa eu mostrar, delegado, só um minuto. A menina pergunta para ele, nenhuma notícia da menina, você que mora aí perto? E ele diz, ainda não. Nossa, mano, que dó. Tira... Isso, obrigado. Nossa, mano, que dó. Aí ele diz, fazer o quê, né, mano?
No dia que ela sumiu, eu fiquei até 1h da manhã ajudando a procurar. É, cara, só Deus. Daí ele, verdade. Ou seja, frio. Assim como vários outros assassinos são e querem assistir de camarote, vem pra mim, por favor. Tem prazer. Eles chegam a um máximo de prazer vendo que estão comovendo o Brasil, as buscas estão sendo feitas e ele é o único que sabe o que verdadeiramente aconteceu. Mas vamos lá. Entrevistei ontem aqui a mãe e o pai, delegado. A frase que eu estou colocando aqui embaixo é o seguinte: corpo encontrado. O Aguinaldo agiu sozinho e vou lhe dizer por que da minha desconfiança. Para mim, delegado, não sei se para o senhor já está batido o martelo, até porque o inquérito não está terminado, né? O delegado ainda vai ouvir outras pessoas, ainda tem outros trabalhos a serem feitos. Mas quando eu pergunto para o pai e para a mãe sobre a proximidade deles com o Aguinaldo, primeiro o pai diz o seguinte: que sabe do passado sujo do amigo, que ficou surpreso ao saber que ele aparecia na câmera de segurança, mas que a menina não tinha contato com ele. Quando eu pergunto para a mãe se ela sabia do passado sujo do Aguinaldo, ela diz que não. E isso foi até motivo de discussão entre ela e o ex-marido. Porque o ex-marido fala o seguinte: como não? Como você não sabe? A cidade inteira sabe que o Aguinaldo é uma cidade de 12, 15 mil habitantes. A cidade inteira sabe que o Aguinaldo é um assassino. Quer ver? Me dá a parte, por favor, em que a gente perguntou isso ontem para a família, por gentileza. Pode posicionar para que eu faça a minha pergunta ao delegado, por favor. Quero agradecer ao Brasil pela grande audiência. Nós estamos conversando com o delegado responsável pelo caso. Pode colocar no ar. O senhor não tinha receio de deixar esse homem chegar perto de Emanuele, tendo um passado, como estão me dizendo que ele matou o irmão por causa de uma briga por sabonete? Eu sabia do passado dele, eu sabia, mas nunca tive receio de nada, não. Eu sabia, Chavão inteiro sabe. Eu não sabia disso. Esse crime que ele cometeu é popular em Chavantes, é? O povo aí de Chavantes conhece o passado sujo dele. Eu não me lembro. Ou eu não tô me lembrando, porque eu não... Passado sujo dele, não. O senhor sabia? Sabia? Eu sabia. E como o senhor soube dessa história? Ele te contou que matou o irmão por causa de sabonete? Na época, o Chavante inteiro ficou sabendo. Foi um convento. E o senhor, como pai, tendo um amigo assassino, nunca se preocupou assim? Olha, um cara perigoso rondando a minha casa, onde eu moro, onde mora a minha ex-mulher, onde mora a minha filha. O senhor nunca imaginou que ele pudesse ser uma ameaça? Rapaz, faz tanto tempo que você vem lembrar agora. Nem me lembrava mais disso. Bem, então, delegado, nesse momento eu percebi uma mãe completamente por fora desse Aguinaldo, né, que diz que não sabe do passado sujo dele, e o pai minimizando assim: poxa, faz tanto tempo que eu nem lembro. Como é que vai minimizar um assassinato, né, por causa de um sabonete? O senhor conseguiu estabelecer as relações entre as famílias e o assassino? Ainda não, nós vamos, porque a prioridade no primeiro momento era localizar e entender o que havia acontecido com a Emanuele. Agora as investigações têm justamente um segundo foco, né, que é delimitar melhor e ir a fundo nas minúcias. Em relação à mãe não saber do ocorrido, a mãe da Emanuele tem 36 anos. E a gente pesquisando aí o passado do Aguinaldo, o crime que ele cometeu anteriormente foi em 1988. Então ela era bem jovem. Já agora não obstante ser uma cidade pequena, tal, mas esse crime que já faz 88, já está fazendo 30 anos, 31 anos, né? Ela tinha 5 anos quando ocorreu. Agora, é evidente que havia um relacionamento até pela proximidade. Por quê? O Aguinaldo tinha um enteado que tinha uma idade compatível com a idade da Emanuele. Eles moravam próximos. E próximo à casa de ambos havia um parquinho com brinquedos, com
brinquedos infantis. Então, assim, o que eu acho? É evidente que as crianças se conheciam e é evidente também que é um local propício para um predador praticar esse tipo de crime, porque era frequentado por diversas crianças. Então, mas como eu disse, agora, nessa segunda etapa das investigações, nós vamos melhor esclarecer essas pontas soltas ou não, né? Mas, delegado, quando ela, segundo o assassino, proibiu o enteado do Aguinaldo de sair com a menina, é porque ela sabia já da periculosidade dessa família, não? Por que ela proibiria justamente, ele diz o seguinte, que só com o meu enteado ela não podia brincar. Então, quando ela me diz que não tinha relação nenhuma com esse homem, agora já mostra que realmente ela sabia quem era o enteado, sabe muito bem quem é o Aguinaldo e dos perigos que ele poderia oferecer pela proibição. O que nós precisamos averiguar e ter cuidado, se realmente o que o Aguinaldo disse como motivação do crime é a verdadeira motivação, ou se ele construiu uma justificativa para algo injustificável. Porque, veja, ele queria confessar, mas de certa maneira também ele queria amenizar a culpa dele. Então, é natural que nesses casos tentem construir uma versão um pouco fantasiosa ou que na cabeça dele ele lhe traga algum benefício. Por isso que agora na investigação, uma das coisas que nós vamos ter que aprofundar é se realmente a mãe, sabia que o enteado tinha ido colher mangas junto com a Emanuele e o Aguinaldo, e se existia ou não esta proibição de aproximação das crianças, ou de que a Emanuele brincasse com o enteado Aguinaldo. É raríssimo um assassino, após a confissão, né, após o crime ser descoberto, confirmar que houve abuso sexual. Eles sempre negam porque eles sabem qual que é a lei de dentro da cadeia, sabem do peso que vão carregar nas costas se realmente for constatado um abuso sexual, especialmente numa criança. Ele, desde o primeiro momento, já fala na confissão, eu matei, mas não estuprei. O senhor acha que ele tentou conduzir a história se livrando do abuso? Então, até o momento nós não temos a comprovação de um abuso, mas o que nós temos é que um crime que se encaixa com um perfil, o modus operandi de um abusador. O que pode ter acontecido algo errado no caminho também, né? E algo que só o Aguinaldo e a Emanuele saibam. De repente ela pode ter falado alguma coisa, demonstrado que iria contar para a mãe dela, e isso pode ter motivado ele a falar assim, não, é melhor, eu vou ter que matá-la para evitar problema. Então é muito difícil a gente, esse momento do que aconteceu lá na mata, é muito difícil dele ser reconstruído. Se nós conseguimos, o que as provas técnicas demonstram até o momento é que ela estava com o ímã íntegro, então, que não houve penetração, mas isso não significa que não tenha ocorrido abuso, que existem outras formas de abuso sexual. Isso que nós vamos tentar averiguar agora também na investigação. Mas você disse muito bem, é evidente que um abusador ele vai querer de todas as formas negar isso, porque ele sabe e às vezes na própria cabeça dele ele sabe que isso é um delito atroz e ele vai querer negar de todas as formas. Delegado, minha última pergunta para o senhor, que eu já vou conversar com a mãe também ao vivo, já, com a mãe da Emanuele. Minha pergunta é a seguinte para o senhor, vem para mim. Ele levou a Emanuele, pelo seu cálculo, delegado, 5 quilômetros, né? Do ponto onde arrebatou a menina até o ponto da morte. Não é muita proximidade uma menina... 5 quilômetros de bicicleta é muito longe, né? De carro já roda um tempinho, imagina de bicicleta. Não é muito estranho uma menina ter caído nessa conversa dele durante tanto tempo? Isso, para mim, ainda não bateu. Não sei se o senhor já se conformou com essa abordagem de 5 quilômetros até o ponto da desova.
Antes de responder, está aqui comigo também o Dr. João Befa, que é o delegado da DIG, e também participou das investigações. Até se você quiser, tiver alguma pergunta para ele também, é interessante, até porque ele foi determinante no momento da confissão do Aguinaldo. Em relação à distância, uma das coisas que a gente fica se indagando, falou, puxa vida, além dessa indagação que você faz, falou, olha, ninguém teria notado isso, interferido? Bom, ali é uma zona, final de cidade, periferia, quase zona rural, e é comum esse tipo de transporte de crianças em bicicletas. Então, assim, as pessoas ali podem ter, de início, quem não conhecia, imaginando que é o pai levando a filha para algum lugar. E esse trajeto dos 5 quilômetros, que imagino que tenha sido 5, a grande parte dele, nessa ida, estava em declive, o que facilita o retorno, é mais difícil que em aclive. E ele foi parando, ele mesmo fala que ele parou para chupar, parou em alguns pés de manga, chupou manga e tal. Então e aí há que também, e nós vamos confirmar isso, se realmente houve essa ida anterior dele com o enteado e com a menina também fazer esse passeio pela zona rural chupando manga, porque isso ajuda a explicar também a relação de confiança que ela tem estabelecido com o investigado, né? Com o indiciado. O doutor João está me ouvindo ou não? Ele está sem escuta? Sem escuta? Não, faz o seguinte, agradeça, mostra... Acho que ele está com escuta. Estou ouvindo, sim. Ô, delegado, parabéns pelo trabalho aí na DIG, seus policiais foram fantásticos. Pode deixar os dois na tela, por favor. Tanto o delegado Antônio quanto o delegado João. Parabéns pelo trabalho, é a Polícia Civil que o Brasil espera. Eu sei que vocês têm uma estrutura pequena, mas trabalham como gigantes. Eu espero que esse trabalho de vocês repercuta positivamente para o Brasil todo, pela transparência que vocês tiveram desde o início do caso. Só lamento muito, delegado João, e o senhor já deve ter uma longa trajetória na polícia, de que a nossa legislação porca, que é uma das responsáveis pelo assassinato de Emanuele. Porque se esse assassino, desde a morte do irmão, estivesse preso até hoje, a Emanuele, sem dúvida nenhuma, morta por ele não seria. Exatamente, Bate. Entretanto, nós da Polícia Civil, nós cumprimos a lei. Nós não fazemos lei, e nós cumprimos a lei. E exatamente o que nós fizemos ontem e vamos continuar fazendo com o andamento do inquérito, né, até a conclusão do inquérito, é o cumprimento da lei. Buscar a verdade real, né, a motivação do crime, o corpo da vítima foi localizado, a autoria está identificada. Agora o passo seguinte é buscar as circunstâncias e especialmente a motivação do crime, né, para dar uma resposta adequada a toda a sociedade aqui da região. O senhor, como delegado com tanta experiência, né, assim como o delegado Antônio, o senhor não se convenceu ainda, não está convencido desse motivo alegado pelo assassino da morte? De forma nenhuma. A versão que ele me apresentou é de que ele vingou a mãe porque a mãe proibia a Emanuele de brincar com o enteado dele. Isto não tem nenhuma veracidade, isto não levaria ninguém a cometer um crime de tamanha gravidade. Nós trabalhamos com a hipótese de um crime sexual aí. Embora, a princípio, como o doutor Antônio já esclareceu, nenhum vestígio, a princípio, foi encontrado, né? Mas outros exames periciais devem ser realizados agora em vestes, enfim, visando a buscar vestígios de um crime sexual. Embora tenha que se esclarecer também que o crime sexual não é necessariamente a penetração, ele pode ser cometido de outras formas, né? Então, a princípio, nós não descartamos aqui
uma outra motivação que não essa da alegada por ele. Até porque naquele dia nós já temos essa informação de que a Emanuele teria brincado com o enteado dele na praça. E ele me disse também que em outra oportunidade ele teria conduzido a Emanuele até um pé de manga, juntamente com o enteado dele, o que derruba a versão dele de que essa foi a motivação do crime. E outra coisa, delegado João, delegado Antônio, que nos atendem com tanta gentileza, eu agradeço a vocês e à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo por permitirem essa entrevista. Eu vou entrevistar a mãe dentro de instantes, né? Ela já está nos ouvindo, já vou dar minha solidariedade à dona Fabiana, que nos atendeu ontem, estava muito nervosa, disse a ela que nós ficaríamos até o fim, mas ainda há algumas perguntas que eu gostaria de fazer para ela e ela gentilmente topou essa entrevista. O senhor, delegado, descarta completamente a participação de outra pessoa nesse crime, do início ao fim? A princípio, sim. A princípio, sim. Embora, como nós já dissemos anteriormente, o inquérito ele está apenas começando. Né? Várias diligências devem ser realizadas, testemunhas devem ser ouvidas. A princípio, nós descartamos a participação de outra pessoa. Embora uma investigação ela pode ser considerada efetivada após esgotar todas as possibilidades, todas as testemunhas, todos os exames periciais, enfim. Eventualmente até um novo interrogatório do Aguinaldo, né, se for necessário, enfim. Mas a princípio fica descartada a participação de outras pessoas, até porque ele não necessitava do apoio de outra pessoa para conduzir uma criança de 8 anos a uma distância ali aproximada de 2,5 km, 3 km, ele não teria nenhuma dificuldade e a abordagem dele naquelas imagens que nós captamos demonstra isso, ele não teve nenhuma dificuldade, portanto, a princípio nós descartamos a participação de outras pessoas. E tinha confiança até porque ele era morador ali das proximidades, uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, né? Tanto que as crianças, a vítima, a Emanuele e o filho dele brincavam com outras crianças que nós tivemos contato ali nas imediações, portanto, ele não teria dificuldade nenhuma de arrebatar, de levar a vítima, a Emanuele, até o local que ele levou, sob o argumento de que colheria manga para presentear a mãe dela. Ele se mostra arrependido em algum momento, delegado João? Esses 30 anos de carreira, eu até hoje não me recordo de nenhuma pessoa que nós identificamos na prática de uma infração penal que tenha dito que não se arrepende. Ele também me disse, né, quando ele acabou admitindo que tinha cometido o crime, se dispôs a indicar o local onde estava o corpo, eu perguntei para ele, falei, mas Aguinaldo, você tem consciência do crime que você cometeu, da gravidade do crime que você cometeu? Você tem filhos, você tem netos, eventualmente? Você tem consciência? Ele falou, sim, eu tenho consciência, não sei por que eu fiz isso, não consigo entender o porquê. Estou arrependido, perguntei, você está arrependido? Ele disse, estou arrependido, mas diferentemente dessa afirmação dele, o que nós presenciamos foi uma pessoa tranquila ao ponto de indicar onde estava o cadáver durante a noite, numa mata fechada, quer dizer, quem está realmente transtornado, extremamente arrependido, teria dificuldade de indicar o local onde estava o corpo. E de uma frieza assustadora. Ele permaneceu ao lado de todos os policiais ali, enquanto nós procurávamos o cadáver. No momento que foi encontrado, ele permaneceu passivo. No momento que nós conduzimos ele para a delegacia para efetivar o interrogatório dele, de uma frieza assustadora. Bem, tem algumas perguntas a fazer para a mãe, porque essa motivação ainda está muito estranha. Pelo que a gente percebe, o local é realmente, né, compatível com crime de oportunidade, né? O senhor acha que ele ficou andando pela cidade até chegar aí, onde ele escondeu o corpo e pode ter abusado da menina? Ou ele já sabia exatamente onde ia cometer todos esses crimes? Não, ele saiu do local onde ele abordou a Emanuele diretamente para o local onde ele cometeu o crime.
parou, o doutor Antônio lembra bem, ele parou apenas onde tinha um pé de manga, local que ele já tinha ido anteriormente, como ele me disse, né, que ele tinha ido anteriormente com a Emanuele e com o enteado dele. E dali ele partiu, fica próximo, um carreador de cana, fica próximo à mata, descida a mata onde ele levou a vítima e lá cometeu o crime. Ele não andou, não, ele foi direto da local da abordagem, levou a criança no cano da bicicleta, ele não levou na garupa da bicicleta, ele levou no cano, ele me disse isso, que sentou ela na frente dele, ele conduzindo a bicicleta e ela sentada no cano, e foi diretamente para o local onde ele cometeu o homicídio. Ok, delegado, parabéns pelo trabalho, voltamos a nos falar quando tiver novidades, parabéns ao trabalho da DIG aí, da região de Ourinhos, parabéns aos policiais da região de vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado ao delegado Antônio também.